Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos recapitular aqui. Ontem nós falamos que nós estávamos no onda 4, que ele estava acumulando um pouco aqui e que ele poderia fechar essa onda. O mercado ele abre acima até numa continuidade de força compradora. Nós havíamos falado, inclusive, de divergência para venda na RSI, aqui ó, acumulada, nessa região aqui, ó, onde o gráfico subindo, ó, e o FR descendo, né? Então essa região aqui, ela ficou marcada por vendas. Então o que eu falei? Que ele iria fazer um topo e fecharia logo a seguir a onda 4. O problema é que ele demorou bastante, ele acumulou nesse topo aqui, ó, até ele criar esse canal vendedor, buscar liquidez. E que bom que ele buscou liquidez em cima, né, no POI, porque isso mostra que ele é vendedor, né, aqui nessa região, certo? Então, a gente desce vendido aqui para fechar, alinhar com os fundos, né? Então, esse fechamento que eu falei que ia ser em diagonal, poderia ser aqui, poderia ser mais embaixo, então a gente sempre aguarda o fundo. Os mais conservadores saem no teste de fundo de canal e os mais corajosos colocam a parcial aqui e segue até onde o mercado dá. Ok, fazendo essa execução aqui, tá? A gente teria nessa região aqui esse POI, que seria o alvo onde ele alinhou. Ele acaba de alinhar em cima, aliás, da POC do dia 30 de abril. Mas junto com essa POC tem um POI dessa região aqui, tá vendo? Esse POI aqui, nessa região, tá. Então, ele era o alvo. Então, quando eu digo que os mais corajosos seguiriam com o alinhamento de fundo, ele estava olhando para essa região, para essa estrutura aqui, tá? Essa é o alvo. Aqui, inicia-se o choque. O mercado, ele sempre usa regiões de POC, de POI, de favor gaps, de order blocks, para alavancar, porque são regiões de defesa, de interesse do preço, principalmente se tiver POIs. Ok, fizemos o choque, aí tinha essa promessa da onda 5, ela ser, por critérios de Elliott, ser maior que a onda 1. Então, a gente foi lá e mediu, né, a onda 1, ela tem tantos pontos aqui, ó, de topo a fundo, tá? 1619, sei lá, onda. Aí, o que eu falei pra vocês? Que a onda 5 sempre testa a onda 1, né? E que às vezes, por causa disso, ela acaba sendo maior que a onda 3. Então, se a gente pegar ela de topo a fundo, ela inclusive fez aqui, ó, um fechamento maiorzinho. Só que, o que aconteceu aqui? Deixa eu tirar pro lado aqui, ó. Depois da manipulação do XP o mercado todo, ela não teve força de descer e ela criou uma cunha, tá vendo? Ela acumulou toda a força que ela ainda iria descer, esse tantinho aqui que faltou, ó, pra ela descer aqui, ó, faltou esse tanto aqui da barra, né? E ela teria que ser maior até, inclusive, né? Então, assim, o que a gente tá esperando? Como ela tentou furar para cima, ela pode estar só buscando liquidez dessa região. Então, a gente tem que observar 50% da pernada, tá? Ela pode bater até aqui, nessa região aqui, para pegar liquidez, ó. Pegando liquidez dessa região, se ele só romper, ó,
bater aqui o DC, ele vai pagar o maior alvo para baixo. E aí vai executar essa dívida aqui, tá? O que a gente tem que observar? Aí pela projeção dessa região aqui, ó, eu projeto os 200% para cima. E se ele furar esse topo, né, não for só apenas uma liquidez, ele vem fazer topo duplo com essa região aqui, tá? E que também tem um POI aqui em cima, tem esse POI aqui, que o mercado criou. Então, a gente tem esse POI aqui. Se ele for para baixo, a gente tem alvos para baixo. Então, assim, ó, o que eu quero criar em vocês? É a sistemática de vocês terem, ó, sempre a carta na manga, né? Então, assim, eu tô comprando, de repente eu percebo que o mercado não tá mais subindo, ele tá lateralizando, tá acumulando. Eu posso escolher fazer uma parcial, antecipar uma parcial ou sair da operação, ou eu posso escolher realmente só aguardar, criar a estrutura para virar a mão na venda. Então, eu já tenho esse alvo antecipado, tá? Mas se eu for vender, eu vou vender até onde? Então, eu tenho esses pós, eu tenho região de liquidez, que eu marco sempre para vocês. Aqui embaixo tem uma região de liquidez esperando o mercado. A gente tem um guepão lá embaixo para fechar também. Então, assim, a gente tem bastante informação, tá? Para vocês, ó. Essa região aqui, tá vendo? Tem esse gap aqui. Esse gap ainda não fechou, tá? Então, a gente está aguardando essas regiões. Perder esses fundos para chegar lá e, quem sabe, fechar aquele gap. Ok, eu já fiz o cálculo do alvo para cima. E para baixo, mesma coisa. A gente pega o topo da cunha, o fundo da cunha, ó, e joga. Então, vou ter mais um alvo aqui embaixo. Aqui nos 200%, ó. Tá? Que tá em cima de uma POC do dia 6, tá? Então, a gente sempre tem que ter um alvo. Sim, existem alvos melhores que outros, né? Se é para mudança de direção order blocks, a questão da liquidez. E como eu falei, aqui se ele descer, ele já vai pegar essa liquidez aqui, tá? Então eu troco estrutura em cima de pós e desce. Ok, é uma possibilidade. Então assim, cuidem para falsos rompimentos. De repente ele já rompe, bate aqui e desce e vocês vão ficar, ué, mas o alvo não era lá em cima? Então, aqui tem um ponto de frenagem de atenção de vocês. Então, aqui vocês têm que observar se ele é só um alvo ou se ele vai ser algo mais, tá? Então, cuidem aqui essa região aqui. Porque eu já vi estourar e a pessoa achar que vai dar os 200% porque estourou, ele só estava indo testar os 50% e já virou. Bateu, trocou a estrutura, fez um M e desceu. E aí foi lá 1000 pontos para baixo. E a pessoa esperando ele bater algo que rompeu para cima. Muitas vezes ele rompe na direção que ele tá pegando liquidez para ir para a direção de tendência. Bom, mas então tá. Vamos rapidamente falar sobre essa questão, tá? Então, o mercado, então, ele faz um topo maior, faz o fechamento da onda 4, inicia a onda 5, um movimento de choque comprador. Ele não ganha esse topo, tá? Se ele ganhasse o topo do 4, ele ia explodir mais para cima e aí ele resolve pagar para baixo. E eu falo isso até no final do vídeo passado sobre isso, sobre os estudos, né? Que ele poderia descer, ele poderia fazer para baixo esses 1.700 pontos aí, tá? E ele acabou decidindo, porque o mercado é soberano e ele escolhe a direção. Mas o que a gente precisa saber é qual é a característica de cada impulso que a gente está trabalhando, tá? Então, a onda 5 é a única onda que às vezes ela pode ser até fazer topos com a onda 3 se a onda 1 for grande, tá? Então, era isso. Fechamos um ciclo aqui. E o dólar, gente, o dólar ele tem um operacional um pouco diferente do índice. Por quê? Porque o dólar, ele até respeita as ondas, só que ele tem uma forma de trabalhar as ondas
não tão evidentes como no mini índice. O que isso quer dizer? Que nem aqui a gente vê todas as ondas, né? Todos os ciclos, né? O ciclo finaliza a onda 5, faz um canal ABC, aqui ele usou o canal dentro da cunha, né? ABC, para depois explodir para uma direção e reiniciar o ciclo, né? Embora que seja algo assim, como é que eu posso dizer? Dentro de um canal maior, olha aqui, ó, tá vendo? A gente tá dentro de um canal, e aí por isso que a gente fala dos fractais, né? Então, a gente tem um canal maior, que é um canal de baixa, secundário, porque o primário é de alta. Ó, tá? Nós temos esse canal. E nós temos um de alta maior. Tá vendo? Essa visão também eu sei que é mais difícil de ter, que é a visão dos fractais. Deixa eu só tirar os estudos aqui. Ó, então nós estamos nesse canal de alta, Marco, tá bom? Entenderam isso? Ó, vamos de novo. Nós estamos dentro desse canal de alta. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Inclusive a gente fala sobre isso, né? Sobre o mercado, tá? O mini índice, tá? O dólar tá caindo desde dezembro, o índice tá subindo, né? Ai, travou tudo aqui. Não queria que mostrasse os estudos agora. Vamos abrir o mini índice de novo. Pessoal, perdão pela demora do Profit, mas tá assim mesmo. O Profit tá terrível. Eu já esvaziei a pasta 7, já esvaziei várias coisas, ele tá terrível. Ó, cadê o gráfico? Opa, não é pra vocês verem isso aqui não, isso aqui é meus estudos. Mas vamos lá, gente, tô brincando, tá? Ó, ele tá nesse canal de alta, tá vendo? Estamos num canal de alta agora com correções. Aqui são as ondas mapeadas. Isso aqui todas vocês já estão acompanhando, não é novidade. Talvez o que fosse novidade seria esses canais aqui, ó. Aqui, vamos ver, querido. Ó, tá vendo que ele tá tentando fazer um teste de mínimas aqui, ó, tá? Então, como ele tá numa cunha, ele vai explodir para algum lado aí. Tá, vamos botar aqui, ó, nessa região. Tá? Outra coisa que é importante, movimento 1, 2, 3. Normalmente dentro de um canal existem 3 movimentos, tá? 3 pernadas assim com correção, ó. A gente já tá na terceira. Então essa região aqui, que é
dessa essas últimas ondas, né? Elas podem ser uma região mais de acumulação para ele cair mais. Então, quando eu falo para vocês que a gente tá num primário de alta, tá? E que depois que ele rompe essa região aqui, ele vem fazer testes de mínima, tá vendo? Então, faz teste de máxima e teste de mínimo dentro do canal maior. Então, é porque existe um estudo, que é esse aqui, que eu passo para os mentorandos. Lembrando que eu não tenho grupo de cal, não dou cal, apenas estudos. E falo para vocês das probabilidades dentro do nosso estudo, da onde esse mercado pode ir, tá bom? Então, eu falo a decisão é de vocês, eu falo o que eu faria se rompe essa região. Aí eu tenho que olhar, ó, essa pernada aqui é uma referência. Aí eu vou pegar o preço Fibonacci. Então, eu vou traçar de topo a fundo. E daqui eu vou ter uma projeção do rompimento. Tá vendo? Esse rompimento do canal. Só que eu jogo essa projeção pra cá, ó. Tem que fazer de novo, peraí. Deu pane no sistema. Ó, vamos de novo. Topo a fundo. Rompimento. Tá? Agora que vem a coisa mais gostosa da história toda, né? O que ele pode fazer aqui? Ele pode seguir por uma região que nem nós temos lá a nossa cunha, né? Com alguns alvos. Mas caso ele mergulhe para baixo aqui, né? Aí nós temos o quê? Aqui nós temos a liquidez, um ponto de liquidez nessa região aqui. Então, a gente vai colocar uma linha aqui, ó. Que é uma linha de liquidez desse fundo dessa subida aqui, tá? Dessa perna. Deixa eu só tirar isso aqui, porque isso aqui já foi pago, ó. Aqui já foi pago. Aqui é um ponto de memória de acumulação, então depois que ele estourar, ele pode entrar nessa acumulação. Aqui é um ponto de liquidez, que não tá falando para vocês, é uma linha de liquidez. Tá? Aqui tem uma linha de liquidez, aqui tem um ponto de memória de acumulação, e se estourar tudo isso aqui, gente, aí ele vai fechar esse gap, que vai dar no 100% da Fibo. Então, a gente fala que aqui pode-se criar um novo canal de baixa. Ó, preço ele pode entrar num canal aqui de baixa, numa continuidade, né? Desse canal aqui. Fazendo amplitude com esse fundo de liquidez, é uma possibilidade. Outra coisa que a gente olha, que aqui é um fractal do minuto, né? Mas a gente olha alinhamentos em H1, em M15, tá? M5, para ver a questão das médias, se vocês quiserem. Bom, então nós vamos ter aqui, ó, alvo 1, se isso tudo acontecer, tá, pessoal? Depois eu vou botar aqui o númerozinho das ondas. Mas aqui, ó, alvo 1, 100%. Ó,
alvo 1, 100%. Lembrando que cada pernada, quando ele atinge um alvo, ele vai fazer sua retração, aí a gente entra com o Fibonacci para ver, para validar. Se a retração é maior de 50, pode subir, lateralizar e voltar para cima, para o canal primário de alta, ou seguindo a tendência do secundário, e aí pegando os alvos aqui embaixo. Então, temos alvo 1, alvo 2, que é o mesmo que a gente trabalha nas ondas, ali no TP marcação do índice, né? 200%. E um alvo extraordinário que não tá aqui é aquele que a gente conhece por 261.8. 261.8, 261.8, tá? Ok. Ó, esse seria o alvo 3, um alvo extraordinário. Que é o extraordinário, tá bom? Então, a gente vai ajustar o canal sempre de acordo com o modelamento do preço, lembrando que ele também tem que trabalhar abaixo dos 50% do próprio canal, porque aqui, ó, demonstra a tendência altista, né, dele estourar, buscar liquidez e voltar para dentro do canal primário, e se ele seguir no secundário, aí tá aqui, tá? Até vou botar noutra cor aqui. Só para vocês entenderem que é o secundário. Aí eu tiro a fibra daqui. E aí eu já sei que é 100%, 200 e 261. Isso já é o que eu trabalho com vocês. O que mais que eu tenho para falar aqui, gente? Aqui ele já pagou esse ponto de decisão. Aqui ele já mergulhou para baixo, ó. Esse ponto de decisão era continuidade da alta. Você vê que é um ponto bem interessante. Fica abaixo dos 50%, né, do primário. Então, aqui ele está decidindo trabalhar na região inferior para descer, porque ele já fez os 3 ciclos dentro do canal. Então, aqui nós temos esse gap. Os gaps eu gosto também de fechar. Eu até vou deixar na outra cor, porque como é um gap para venda, né, o preço está acima, eu vou deixar ele vermelho. No preenchimento também. Aí fica melhor pra gente identificar, né? Quando chegar ali, senão... E aí tem as regiões de acumulação que ele vai fazendo, tá? Depois eu vou fazer a numeração aqui, botar isso aqui, e aí completo o estudo aqui para as próximas gerações. Aqui ele não veio buscar isso, não veio buscar isso. Bom, pessoal, é isso então, tá? Descobriram meus segredos. Só para vocês verem, então, a mentoria de estudo particular é R$500 por mês. Para quem está em mesa proprietária, eu ajudo também vocês interpretarem esse operacional de ciclos de ondas de Elliott, Wyckoff, liquidez e Smart Money, tá? Esse estudo todo, vocês vão recebendo gratuitamente acompanhamento 3 simulador por semana comigo e estudos à noite, no horário que vocês têm livre e alguns nos finais de semana e feriados. Como eu falei, R$500 por mês. Ganha tudo que precisa, tá? Se você tem dificuldade com alguma leitura, a gente dá os indicadores que podem te ajudar. E para você fazer pelo menos um capital aí, pegar os scalper, né? Que são esses scalpers de onda. E é isso. Quem tá no grupo comum, que é esse grupo que eu passo essas intenções, né? Que o mercado é soberano, ele vai para onde ele quer. Mas uma intenção a gente consegue pegar. Então, quando a gente pegar a intenção do mercado, aí a gente consegue validar com vocês que é R$100 por mês que tá dando acesso ao material, a própria criação lá do canal do YouTube, né? Foi graças a esse grupo aqui desses estudos, tá bom? Então vamos lá.
por falar nisso, vencimento dia 10. Então, assim, o que nós temos aqui? A gente já tá com um ponto de decisão para venda, certo? Ok. Furando o fundo do canal, beleza. Se ele seguir para baixo dessa liquidez, a gente entra nesse secundário. Caso o preço só venha bater nessa região para pegar liquidez, tá? Somente nessa região para pegar liquidez, que é, como eu falo, teste de mínima. Agora ele vai fazer aqui, ó, mínimas efetivas, tá? Então ele vai fazer o de mínimas aqui e mínimas efetivas se ele rompe para pegar liquidez. Então aqui nós temos dois testes nessa região, tá? Então se ele rompe essa região aqui, ó, se ele chega a romper essa aqui, essa mínima para baixo, já tem os alvos. E se ele ir para cima, aí eu volto aqui, lembrando que a gente tem esse alvão aqui em cima já, né? 146,230 que tá esperando a gente, tá? Esperando a gente desde o dia 12 de março. Aliás, de maio, que a gente tem esse alvo aqui traçado. Então, vamos lá, gente, vamos seguir os estudos, tá? Ficando acima do ponto de decisão, entrando para dentro do primário, compras. Ficando abaixo, continua na venda, tá? Aí segue dentro do canal secundário. Aí vocês vão ter que ir ajustando o preço, conforme o preço vai modelando aqui dentro. Às vezes ele dá uma amplitude maior, uma onda maior, tipo uma onda 3. Então ele sai do canal pegar liquidez dessa diagonal aqui e depois volta pro preço. Isso também é importante para vocês terem esses estudos, tá? Então sempre tem um gráfico operacional, tipo eu tenho o input com cross ativo, nos meus estudos do índice eu boto aqui no M25. A mesma coisa para o dólar, tá? Eu tenho o operacional e eu tenho o estudo do dólar também, com as suas nuances e amplitudes, porque o dólar é todo por amplitude, tá? Então tá, era isso. Acho que ficou bem legal para vocês, bons estudos e até o final de semana. Vamos fazer sábado uma aula ao vivo, tá? Esse sábado eu consigo fazer com vocês a aula, que eu tive algumas questões particulares que eu tive que viajar no final de semana passado, no outro umas questões de saúde. Então eu tenho agora esse sábado a nossa aula mensal ao vivo no simulador, com todo mundo tirando dúvidas, tá? Dessas estruturas aqui. Um beijo a todos, sucesso, bons trades!